Meus amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz a toda a família da graça, aos irmãos pentecostais e não pentecostais, todos temos um mesmo objetivo, louvado seja Deus, e todos somos abençoados com toda a sorte de bênção. E nós estamos aqui para trazer mais um estudo nessa manhã para a glória de Deus. Eu queria a sua compreensão, eu queria que você sentasse aí, meditasse junto comigo. Louvado seja Deus. E vamos entrar já na palavra de Deus. Eu quero agradecer a todos que compartilharam, que se inscreveram em nosso canal, tantos os críticos, eu aprendo com vocês, e os não críticos. Deus abençoa a todos. O nosso objetivo aqui é pregar a verdade. Eu não vou usar a teologia futurística de maneira nenhuma. Louvado, vou obedecer a hermenêutica bíblica que manda a gente para a história. Vou obedecer, louvado seja Deus, a doutrina dos apóstolos, e não dos apóstolos, e não dos profetas de plantão. Então, vamos lá, vamos para mais um estudo. Você ainda que está ouvindo aí essas notícias, que Jesus agora vem, que o anticristo vai se manifestar, que vai haver guerra de Gog e Magog. Tudo isso já se cumpriu. Daniel já profetizou tudo lá atrás. Tudo se cumpriu sobre Israel. E nós vamos mostrar isso hoje. Então não saia daí, fica aí. Deus abençoe a sua vida. Todas as vezes que tem guerra no Oriente, aparece os profetas de plantão, dizendo que Israel é o relógio de Deus. E essas pessoas, pelo tempo que elas têm de mestre, era para trazer para os ouvintes uma mensagem mais sadia, uma mensagem mais firme, né? Louvado seja Deus, mas eles trazem tudo para o futuro e as pessoas ficam pensando, olha, agora é o fim do mundo. O mundo não vai ter fim, irmão. Abre a Bíblia aí, o mundo não vai ter fim. Louvado seja Deus. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. Pessoas nascem, pessoas morrem. Na sua Bíblia deve estar assim: uma geração vai e a outra vem, mas o mundo continua para sempre. Deus não fez o planeta Terra para ser destruído pelo homem. Não fez o mundo para ser destruído pelo homem. Os satélites, os planetas para ser destruído pelo homem. Então fique em paz. O resto é os profetas de plantão, que não pode ver uma guerra em Israel, que já diz é o fim do mundo. Vamos lá, vamos para a Bíblia, palavra de Deus. Jesus escreveu, capítulo 5, Jesus falando e Mateus escrevendo. Mateus, livro histórico, capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, quer dizer, todo o Antigo Testamento. Não vim abrogar, mas cumprir.
porque em verdade vos digo que até o céu e terra, linguagem figurada, passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Lei 613, mandamentos para o povo de Israel obedecer. E aí, vocês acham que eles obedeciam? Não, ninguém consegue cumprir 613 mandamentos. Então tá aí, irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus disse que nem um jota, nem um tio seria omitido da lei, sem que tudo seja cumprido. Então tá aí. Jesus veio cumprir. Muito bem, vamos para Lucas, capítulo 11. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lucas 11, (50 e 51). Diz assim: para que desta geração seja requerido sangue de todos os profetas, desde a fundação do mundo, que foi derramado daquela geração, da geração que Jesus estava falando, do povo que Jesus estava falando. E quem era esse povo? Israel. Versículo 51. Desde o sangue de Abel, o que nós brasileiros temos com o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, que nós temos com o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Foi morto dentro do templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Não é nós brasileiros, Brasil não existia, Estados Unidos não existia, Venezuela não existia, Cuba não existia, enfim, muitos países não existiam. Então era para aquela geração. Israel, não traga isso para cá, você que é estudante das Escrituras, e deixa isso lá, tá bom? Vamos continuar aqui. Evangelho de João. Nós vemos Lucas escrevendo, nós vemos Mateus escrevendo as palavras de Jesus, e agora vamos ver João, discípulo do amor. Todas essas pessoas, esses personagens que eu estou citando aqui, louvado seja Deus, os discípulos de Jesus, os escritores do Novo Testamento, todos eles têm uma importância muito grande, e nós não podemos tirar desses personagens, louvado seja Deus, e colocar uma credibilidade nos profetas de plantão de hoje, que não pode ver qualquer guerrinha que já querem profetizar. Eu tive um sonho, eu tive uma visão, eu fui arrebatado, eu fui levado, irmão. O canon, a visão, como disse Daniel, já foi selada. Foi para Israel. Vamos continuar. Capítulo 19 do livro histórico de João, versículo 28 e 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, todas as coisas estavam terminadas. Esqueceram de ler isso aí, irmão. Todas as coisas estavam terminadas, disse, tenho sede. Versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, tetelestais, ou disse, está consumado, consumou, cumpriu a lei, louvado seja o nome santo do Senhor, inclinou a cabeça e entregou o teu espírito. Jesus é mentiroso? Você vai ouvir os profetas de plantão? Muito bem, vamos continuar aqui.
Louvado seja Deus. Mateus, vamos voltar lá para Mateus de novo, 24. Mateus 24, para a glória de Deus. Abre a Bíblia aí comigo. 24, 34 e 35. Em verdade vos digo, que não passará esta geração. Geração é 40 anos. Jesus, quando estava pregando isso, ele estava com 30. Começou seu ministério com 30. Mas 40 vai dar onde? 70, anos 70, onde o juízo veio sobre Israel. Então está aí, esta geração, 40 anos. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Lembra que eu disse que céu e terra é linguagem figurada? Céu e terra passarão. Israel e todos os rudimentos da lei, que é chamado de céu e terra, passarão. Mas as minhas palavras, as palavras de Jesus, jamais passará. E aí a gente tira a autoridade de Jesus e dá aos profetas de plantão. E agora o relógio de Deus, Israel foi o relógio de Deus na visão de Daniel, que o anjo desceu para explicar os acontecimentos que iria acontecer na cidade santa, Jerusalém, no ano 70. Nós vamos ver isso já já. Muito bem. Novamente, nós vamos lá. Jesus avisou, né? Que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. Se cumpriu. Ele na cruz, ele viu que já estava tudo cumprido. Então, ele diz, tetelestai, que está consumado, consumado, o que eu vim fazer, já cumpri, já está consumado. Ele deu um basta, louvado seja Deus, e se cumpriu, como diz a palavra. Muito bem, vamos para mais uma afirmação do nosso Senhor Jesus. Lucas 21, livro histórico de Lucas. Por que histórico? Porque são a história de Jesus, as boas novas de Jesus. Muito bem. Lucas 21, 20, que diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exército. Aí você vê isso hoje, você fala, é o Apocalipse. Não tem nada de Apocalipse. Isso se cumpriu lá no ano 70. Quando você vê Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegado a sua desolação. Isso daqui Jesus estava repetindo. Daniel. Muito bem. Versículo 21. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Essa guerra que está tendo lá em Israel e Hamas. Hamas é um grupo de terroristas. Eles não são Estado. Eles são criminosos, então tem que ser abatido por causa do terror que eles trazem dentro da Palestina. E atacar Israel receber o troco de volta, né? Muito bem, então tá aí. Mas aqui está dizendo que era para aquele povo daquele tempo, ó, quem está na Judéia, fuja para os montes. Hoje nos montes lá tem prédios, tem casa, não tem como subir para os montes.
Não tem lógica uma escatologia futurista, porque não tem mais monte lá, é tudo construído. Vai para que monte? Muito bem, louvado seja Deus. Então era para aquele tempo, para aquela geração. Presta atenção. E os que estiverem no meio da cidade, não saia. E os que estiverem no campo, não entre nela. Porque dia de vinganças são estes, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Era para lá, irmão. Aí ele está dizendo, ai das grávidas naquele dia. Ai das grávidas e das que criam naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra, e irá sobre este povo, e ira sobre este povo. Quem é esse povo? Israel, Jerusalém, a Judéia, e cairão a fio de espada. A guerra que está tendo lá tem espada, tem escudo, tem soldados romanos lá? Não tem, irmão. Então larga a mão de inventar história futurística, porque a Bíblia está bem clara, não tem que haver uma outra interpretação. Então está aí, cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levadas cativas, e Jerusalém será pisada por gentios, até os tempos dos gentios se completarem. Os romanos, gentios, ordenados pelo general Tito, entraram e fizeram aquela assassina, né? Mataram todos a fio de espada. Está registrado nas escrituras, foi naquele tempo. Então se cumpriu lá. Muito bem. Aí, logo mais embaixo tem uma epígrafe. O sermão profético continua. A volta do Filho do Homem. Haverá sinal no sol, a lua e nas estrelas. Aí trazem para o futuro, linguagem figurada. Quando José teve aquele sonho, ele disse para o pai dele e para os seus irmãos, o sol e a lua e as estrelas se curvam diante de mim. E Jacó percebeu e disse para José, José, que sonho é esse? Eu e a sua mãe e os seus irmãos vamos joelhar. Então céu, terra, céu, sol, lua, estrela, são o povo de Israel. E na terra haverá angústia das nações. Olha aí, irmão. Então vamos continuar aqui para a glória de Deus. Muito bem. Então Jesus afirmou. Agora vamos ver os apóstolos. Paulo, agora, falando aqui na carta de Timóteo. Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4, verso de número 1. Outro personagem bíblico que vale a pena a gente prestar atenção, porque ele é apóstolo dos gentios. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos, lá, já chegou os últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Apostasia nos últimos tempos.
já havia isto lá. Muito bem. Paulo ainda, Efésios capítulo 2. Olha aí a Bíblia respondendo. Efésios capítulo 2, verso 13 e 14. Em quem também estáis, estou lendo 2, 13 e 14. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto, porque Ele é a vossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne, Jesus Cristo veio em carne, viu, irmão? Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, 613, que constituía em ordenanças, olha aí, louvado, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, trazendo a paz. E pela cruz não existe, não tem como aumentar e além. E pela cruz, o sacrifício de Jesus reconciliou ambos, tanto o povo judeu como os gregos, os gentios, reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizade. Então tá aí, irmão, somos salvos. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos continuar. Paulo ainda. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10. Olha aí. 1 aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figura, tá vendo? Estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então ele estava falando do fim dos séculos lá, não é aqui, 2000 anos depois. Vamos observar aqui, se eu dissesse a toda a membresia da igreja, se eu tivesse, óbvio, uma igreja, tivesse dirigindo uma igreja, aproximadamente de 1000 pessoas, mais ou menos 70, 80 obreiros, e eu dissesse amanhã vai ser o meu aniversário, eu vou fazer uma grande festa, quero convidar a todos, o bolo vai ser grande, vai ser de 30 metros o bolo, grande, e todos vai ser gratuito, e vamos se alegrar na presença de Deus. E todo mundo ia, poxa, é amanhã. Aí quando chegasse amanhã, eu mandava o meu segundo, porque quando tem algum problema, o segundo que responde. Falava para o vice-presidente, vai lá e diz que foi cancelada a festa. Não vai ser amanhã, vai ser depois da manhã. E o povo naquela expectativa, então depois da manhã nós vamos estar lá. Chegava no dia, avisa que vai ser depois. O pastor vem, ele vai chegar. Então a notícia aqui, louvado seja Deus,
glória a Jesus, é que o fim dos séculos é chegado. E aí eles trazem para 2000 anos depois. Então, meu querido, pelo amor de Deus, se a festa é amanhã, é amanhã. Se já falta poucas horas, já é a última hora, não é 2 anos, não é 20 séculos. Está entendendo que era tudo para lá? Irmão, que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Muito bem, está aí, Romanos, capítulo 5. Apóstolo Paulo, alertando aos irmãos. Meu querido, que Deus abençoe, o nosso tempo já foi. Fique com Deus.